Dose de energia número 188. Como posso servir? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Dose de Energia. Aqui é a Andrea Brito. Você me encontra na Instagram, @dea.brito com 2 T's, ou no meu site, andreabrito.com. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje, dia 29 de novembro, é dia do meu aniversário. Hoje completo 41 anos e o que eu mais queria era então estar gravando esse podcast hoje para dar início a mais uma sequência de episódios, agradecendo a todo mundo que está aqui. Já somos muitas pessoas e talvez umas 200 pessoas que escutam com regularidade podcast, mais de 40 mil downloads já. Eu estou muito, muito feliz. E acho que nesse dia de aniversário, nada mais justo que eu acho com a vida que é agradecer a tudo isso, essa oportunidade de eu estar aqui, de poder estar falando com vocês e de ter vocês aí do outro lado escutando. Então, para a mensagem de hoje, eu trouxe uma reflexão que o autor, que eu já falei várias vezes dele aqui, Wayne Dyer, que ele falou sobre o que a gente pede para o universo, como que a gente pede as coisas que a gente quer na nossa vida. Normalmente a gente faz nossas orações, ai Senhor, me dê isso, me dê aquilo, ai eu quero isso, a gente fica desejando, pedindo mais, eu quero mais. E ele fala assim, que quando você fala para o universo assim, me dê mais, eu quero mais, o universo ele volta para você com aquilo que você emite. Então o que você emitiu? Eu quero mais, me dê mais. Então o universo ele vai voltar para você dizendo assim, me dê mais, eu quero mais. E o que isso vai acontecer? O universo pedindo mais, querendo mais de você, você vai se sentir então muito sobrecarregada, pressionada, querendo fazer 500 mil coisas, porque é isso que vai estar aparecendo para você, muitas tarefas, muitas coisas para fazer, porque é isso que você está então jogando para o universo, pedindo para o universo. Então ele sugere que a gente faça o contrário, e a gente fala assim, como que eu posso servir? Como que eu posso servir? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ser útil para todo mundo? Como que eu posso então servir e ser útil? E o que acontece? O universo volta para você dizendo, como eu posso te servir? Como posso ser útil? Eu achei essa reflexão muito interessante, porque é muito fácil a gente só pedir, só querer as coisas. Não, me dê, me dê, me dê aqui. Porém, o segredo ou a alegria das coisas está quando a gente serve alguém, quando a gente está em serviço. Todos nós aqui temos um objetivo que nem todo mundo sabe, na verdade a maioria não sabe por que a gente está aqui vivendo nesse planeta, nesse mundo, mas a gente tem uma razão para a gente estar aqui, tem uma razão por que eu gosto de tal coisa e você gosta de outra, tem uma razão porque eu sou de um jeito e você de outro. Imagine um mundo com todas as pessoas iguais, com os mesmos desejos, com as mesmas habilidades, os mesmos talentos. E seria um mundo de robôs, você não concorda comigo? Então cada um é especial, cada um é diferente, e cada um aqui consegue servir o próximo. Então eu venho com esse episódio contar para vocês o que eu mais quero então na vida. O que eu mais quero é servir. Sempre foi meu sonho desde pequena poder fazer palestras, explicar, ensinar coisas para pessoas. É engraçado, nunca tive talvez o sonho de ser professora, uma profissão que eu acho extraordinária, professora de escola, mas eu admiro demais. Eu desde pequena, não sei se eu era nerd ou não, mas eu sempre fui mais certinha, assim, no sentido de respeitar o professor na sala de aula. Eu nunca gostava de incomodar e eu me incomodava com as pessoas incomodando o professor.
eu sempre tive um respeito nesse sentido que eu penso, o professor passou um tempo preparando aquela matéria para estar ali ensinando, então eu sempre me incomodei. Então, e talvez porque eu sempre admirei muito esse trabalho do professor. E como sempre eu gostei então desse assunto de desenvolvimento pessoal, de aprender mais coisas e tornei esse podcast hoje num meio de comunicação onde eu possa passar as informações do que eu estou aprendendo, do que eu conheço e jogar isso para o podcast para que você aí do outro lado possa estar escutando. Então, sempre foi meu sonho fazer isso. Ainda meu sonho, me imagino um dia ainda podendo fazer palestra para mais pessoas, para milhões de pessoas, milhares de pessoas, que eu possa estar levando essa informação. Nesse final de semana do meu aniversário, me veio também na cabeça que o que eu gosto muito é de ser essa pessoa que fala sobre problemas mentais, sobre a saúde mental, quanto é importante a saúde mental. Não sou psicóloga, psiquiatra, terapeuta, mas eu sou aquela que passou por muitos e caí e me levantei. E a partir dessas minhas experiências, eu quero trazer isso para vocês, eu quero trazer isso para o mundo, acordar o mundo para a consciência de que a saúde mental é muito importante, que a gente precisa, então, abrir os olhos para isso. E é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu quero cada dia mais falar, de que tem muitas pessoas ao nosso redor que estão sofrendo de saúde mental e não falam, não buscam ajuda por vergonha. É isso mesmo, por vergonha. Quantas vezes eu fiquei quieta, demorei muito para procurar ajuda por vergonha. Vergonha porque acha que é frescura, vergonha porque tem muita gente que acha que isso não existe, que é preguiça, que é ridículo. Então, eu sou sim uma advogada da saúde mental, eu quero ser aquela que vai falar para o mundo que a gente precisa acordar. Tem muita gente que fala, nossa, no passado isso não existia, porque agora é uma frescura, agora todo mundo fala sobre isso. Não, minha gente, não é porque antes ninguém falava. Sim, ninguém falava pelas coisas que eu acabei de falar, por medo, por vergonha, mas hoje a comunicação ela passa mais para todos. Temos mais gente com mais consciência das coisas. Antes a gente só deixava levar. Isso é evolução, minha gente. Isso é evolução. Evoluir é entender que as coisas acontecem e que a gente não fica quieto, que a gente fala. Quantas vidas que podem ser salvadas se a gente falar que a saúde mental é importante, que a gente precisa cuidar disso. Eu estava assistindo um seriado com meu marido, que eu não vou saber o nome em português agora, e acho que é da Apple TV, The Shrink Next Door, é o nome dele em inglês. Desculpa, eu não sei o nome em português, eu acabei de pensar nele e não fui pesquisar. Mas ele fala sobre a relação de um cliente e um psicólogo. Eu acho que é psicólogo ele na história, enfim. E passa cenas desse cliente, desse paciente, onde ele tem crises de pânico, quando ele não se sente bem. E o que acontece? Ele começa a ficar nervoso, muito nervoso com a situação, muito, muito nervoso, aquilo vai subindo, que ele fala que ele vai desmaiar, vou desmaiar, eu não tô bem, e ele vai pro chão. E ele não chega a desmaiar, mas ele é como se o corpo se entregasse. E eu assistindo isso, eu pensei, nossa, eu tive isso quando eu era criança. Eu tive esse episódio várias vezes. Só que eu não sabia o que era. Ninguém sabia o que era. E eu tive, sim, várias vezes que eu ficava muito nervosa, eu vou passar mal, eu tô passando mal. E eu fui com o tempo assistindo, eu falei, nossa, mas eu tive isso adulta também. Adulta, quando eu já estava no Canadá, eu lembrei de uma cena quando a gente teve um desentendimento num grupo que eu fazia parte. E a pessoa estava tão nervosa que eu não, como muitas vezes eu não sei reagir, eu acabo ficando nervosa, vou recolhendo aquilo para mim e começa aquela ventilação. Tô passando mal, eu vou desmaiar. E eu não sabia o que era isso.
E quando a gente sabe por que é importante a gente saber, por que é importante a gente falar para todo mundo que essas coisas existem, que a gente consegue se tratar. É entendendo que essas coisas existem que a gente consegue procurar um psicólogo, que a gente consegue ir no psiquiatra, que a gente consegue ir no terapeuta. Então, como eu falei, eu não sou esses profissionais, mas eu posso ser aquela que vai dizer assim, isso existe. Se você vê alguém que não tá legal, que passou por uma situação dessa, você vai falar assim, você já procurou um médico? A pessoa vai falar assim, como assim? Você está preocupado comigo? Quantas vezes você vai ajudar alguém só por aquela pessoa entender que você está preocupado com ela? Eu tenho outros episódios que eu vou contar quando que eu descobri as minhas crises de depressão e o que aconteceu, o que foi que me fez me ajudar para ir procurar ajuda. Mas uma delas é que quando a gente sabe que existe uma ajuda e contar histórias da nossa vida, se você tem histórias, conte as suas histórias, porque tem muita gente que se sente sozinho, que isso é loucura da cabeça delas e que está acontecendo só com elas. Só que quando a gente descobre que isso não acontece só com a gente tem mais coragem de falar e daí buscar ajuda. Então, para esse dia do meu aniversário, era isso que eu queria dizer para vocês, que é esse meu sonho de poder falar cada vez mais. Eu tenho meu livro, que eu já comecei a escrever, mas eu estou escrevendo e agora eu tenho um coach me ajudando para isso, então eu vejo que isso vai sair do papel, porque a gente precisa de ajuda. Eu acredito em coach, sim. Tá? Eu acredito em coach de vida, acredito em coach de saúde, acredito em coach. Tem muita gente que tem muito preconceito com isso também, porque, como todos os profissionais do mundo, existem aqueles profissionais sérios e tem os que não são sérios. Então eu acredito em coaching, porque eu acredito nessa ajuda de falar, vamos, eu tô aqui, vai, continua, vai, isso, você tá indo por esse caminho, vai. Como tem no esporte. Não tem ninguém que ganha um campeonato sem um coach. E por que você não pode ganhar a tua vida com um coach te ajudando? É só a gente escolher bem, certo? É aqueles que passaram pelas situações que a gente passou, é aqueles que tiveram problemas e superaram, então eles vão poder ir lá te ajudar, te levantar. Então é isso. É o meu livro que está saindo, vou abrir mais a minha boca, falar mais aqui no Dose de Energia, falar mais no meu Instagram, falar mais no meu blog. Tem o site que é o Instituto Bem do Estar, é do Brasil, gente. Se vocês puderem pesquisar, Instituto Bem do Estar. A Energia Seguros, a minha empresa. Com muito orgulho a gente ajuda, a gente distribui uma parte do nosso lucro para eles. É pouquinho, mas é o que a gente pode dar e a gente está muito feliz com isso, de poder estar repassando para um instituto que eles têm como objetivo aumentar essa consciência sobre a saúde mental, entre outros projetos. Te convido a ir lá pesquisar sobre eles e passar essa palavra para frente. E desejo para você, então, nessa segunda-feira, se você está escutando hoje, nessa segunda-feira, um dia lindo, uma semana maravilhosa. Para você que está escutando um outro dia, que está reescutando, muito obrigada por estar aqui. E vamos em frente, gente. Que teu dia tenha uma energia maravilhosa. Tome essa dose e leve ela para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano. Beleza? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos junto. Como eu posso te servir? Se você quer falar comigo, se você acha que eu posso te ajudar a entender alguma coisa, gente, manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem, manda um e-mail pelo meu site, pelo meu Instagram, ou e-mail dose.de.energia@gmail.com ou no meu site andreabrito.com. Eu tô lá pra você, pra gente conversar, beleza? Gente, muito obrigada, beijos e até a próxima. Tchau, tchau.